Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos à lição de número 9, revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Adultos, segundo trimestre do ano de 2024. Nossa lição tem como assunto Resistindo à Tentação no Caminho. Nosso texto áureo nos fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Verdade prática nos diz que, no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Vamos à nossa leitura bíblica em classe. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o transportou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vamos então ao comentário da lição. Mas antes, lembre de deixar o seu like, o seu curtir neste vídeo. Lembre também de compartilhar esta ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo. Na introdução do comentário, lemos que a tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não por acaso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Por isso, nesta lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar, para não cedermos à tentação ao longo do caminho. O primeiro tópico nos fala sobre a tentação e sua esfera humana. Primeiro item, o conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. A palavra massá, hebraica, é a primeira delas. Essa palavra significa teste, provação. Aparece em Deuteronômio capítulo 4, versículo 34, Deuteronômio 9, 22 e Salmo 95, versículo 8. A segunda e terceira palavras são gregas. Peraísmos, que quer dizer teste, prova, aparece cerca de 25 vezes no Novo Testamento, e o verbo relacionado a esta palavra, perazó, significa testar, submeter à prova. Aparece aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim, podemos dizer que tentação é um experimento, um teste, uma prova, diante de uma atração, para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Você observa que essa palavra grega nos lembra uma outra palavra que está na língua portuguesa, peneira. Claro que estas palavras grega e hebraica não significam peneira, mas esse significado também, a tentação, está relacionado como uma forma de peneira, como uma forma de seleção, como uma forma de separar um tipo do outro. Segundo item, 2 vias da tentação.
De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo e também de dentro do ser humano, ou seja, nós somos tentados pela nossa própria natureza. A tentação tem origem no diabo quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota da nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Já que nasce de dentro do ser humano, tem a ver com os vícios da alma, quando no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamo-nos à atração, ao engodo, ao deleite da concupiscência da carne. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. Então, as fontes da tentação são diferentes, mas elas acontecem dentro da alma, da psique humana. O terceiro item, tentação, um fenômeno humano. Na epístola de Tiago está escrito: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. É verdade que há aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. Vamos ao segundo tópico da lição: o Senhor Jesus e a tentação. A provação do Senhor Jesus é o primeiro item. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse do seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. Por isso, houve um ataque intenso do maligno contra nosso Senhor, e resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. O segundo item nos fala das áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus foi tentado em 3 áreas: a área física, a natureza divina e a área espiritual. Na área física, o diabo o tentou com a fome, pedindo que ele transformasse pedras em pães. Após ele sentir fome devido ao processo de jejum, pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, ou seja, a parte mais alta do templo, pois os anjos o protegeriam. Na área espiritual, o diabo tenta nosso Senhor, desafiando-o a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus. Ou seja, ele estava tentando Jesus para que Jesus, em vez de seguir o caminho que levaria ao Calvário, seguisse o outro caminho, usasse o seu poder divino para se mostrar o Messias político, guerreiro, que os judeus esperavam. Jesus poderia ter feito uso dos seus poderes dados pelo Pai para destruir as tropas de Roma, para levar Israel à vitória sobre os romanos, sobre os demais povos, estabelecer um reino material pelas suas próprias forças. Com isso, era uma forma dele abandonar a sua missão divina. Só tinha uma condição: Jesus deveria adorar o diabo, fazer um pacto com o diabo, como nós dizemos no popular, entregar a sua alma para o capeta. Era algo assim que o diabo estava pedindo. Assim podemos dizer que nosso Senhor foi tentado na área física com as necessidades humanas, no caso a fome, a sede. Foi tentado na sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Terceiro item: como Jesus venceu a tentação? Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, ele respondia: está escrito. Na primeira tentação, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira tentação, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus.
Isso significa que ele via as Escrituras como autoridade suprema de fé e de prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme já estudamos, devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores com a palavra de Deus. Imitemos nosso divino mestre. Aqui abrimos um parênteses. Para vencermos Satanás com a palavra de Deus, temos que ler, estudar, meditar na palavra de Deus. Temos que conhecer o texto bíblico, saber onde ele se aplica. Ou seja, temos que conhecer o arsenal que Deus colocou à nossa disposição e sabermos quais armas de ataque e defesa podemos usar na nossa luta. Terceiro item, terceiro tópico, resistindo à tentação. Primeiro item, todos somos tentados. Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da palavra de Deus, o inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos de que estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna, que por meio dos seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, eles querem naturalizar o relativismo, ou seja, eles querem normalizar o pecado. Eles querem colocar a tentação como algo que não deve ser combatido, evitado, mas algo que você deve se entregar. Se isso daqui te faz feliz, então faça. Não importa se parece certo ou errado. Temos que abandonar os dogmas religiosos para vivermos nossa felicidade, dizem tais doutores. Essas pessoas procuram nos moldar conforme seus costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e não se conformar com este mundo. Nenhum teólogo, nenhum acadêmico, nenhum doutor, nenhum especialista, nenhum ser humano tem uma palavra mais forte, mais poderosa do que a de Jesus. Nenhum ser humano que chegue com esta conversa de normalização do pecado, nenhum ser humano desses morreu na cruz por nós. Nenhum desses seres humanos que falam essas coisas para seduzir as pessoas ao pecado, nenhum deles livrará ninguém do castigo eterno. Só Jesus é que pode fazer isso. Temos então que seguir a palavra de Jesus. Não importa quantos acadêmicos, doutores, pregadores e especialistas venham com um outro discurso para nos convencer. Temos que ficar com o que Jesus disse. Segundo item, rejeite a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar. Podemos ver isso na atitude de Jó em fugir do mal. Assim, não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo, podemos evitar que ela nos domine. Quando se fala de tentação, vamos abrir um parênteses aqui. As pessoas fazem muito a ideia de tentação com algo relacionado ao sexo. Claro que a tentação de caráter sexual ela é muito presente na vida de todos, porque afinal, sexo é um ponto fraco para muitas pessoas. Porém, a tentação ela pode assumir vários outros tipos de coisas. A tentação pode vir sobre um convite à fama, ao dinheiro, ao reconhecimento. Pode vir como uma forma de mostrar superioridade aos demais. A tentação, ela tem muitos rostos, muitas faces, e ela sempre vem procurando se disfarçar. A tentação, ela é mestre em disfarces. Ela nunca vem exatamente mostrando, eu sou uma tentação. Nada disso, ela sempre vem disfarçada das melhores coisas, das melhores intenções, dos melhores projetos e planos. A tentação sempre ela vem sem parecer tentação. Por isso, precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. E em terceiro item, arrependa-se. No meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação. Sim, nós estamos sujeitos a cair. Nós estamos sujeitos a ceder à tentação. Estamos sim. Pode ser a tentação de descarregar nosso ódio, nossa raiva
em forma de palavras ou ações sobre os outros, sim, isso é uma tentação. Uma tentação que muitos cedem. Em vez de ceder à tentação do sexo, não cedem, mas cedem à tentação do ódio, da vingança, da injustiça. Precisamos tomar cuidado com esses tipos de tentações também. Portanto, o que fazer quando caímos em tentação? O verdadeiro crente, ele não se alegra de ter caído em tentação. É diferente do pecador inconvertido, que se orgulha de ter caído em tentação. O que fazer o crente verdadeiro? Temos que restabelecer o relacionamento com Deus, por meio da confissão de pecados, por meio do arrependimento e do quebrantamento espiritual. Há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira. Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentemos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é o da confissão e arrependimento para desfrutar o perdão. Concluindo esta lição, semelhantemente ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim, podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Que está, portanto, o resumo da nossa lição número 9 da revista CPAD Adultos, neste segundo trimestre de 2024. E na sua escola bíblica dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.